E nós continuamos, é claro, repercutindo esta mega operação no Rio de Janeiro durante a nossa programação do Arena CNN. Agora com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva, a quem a gente agradece bastante a participação. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Estevam. Boa noite, Pedro. Boa noite. Nós acabamos de ver, por exemplo, os números das ações mais letais do Rio de Janeiro, nessa ilustração que eu acabei de ler. E a de hoje já é a que deixou mais mortos na história. O que esses dados evidenciam sobre a política de segurança pública que é adotada no Estado nesses últimos anos? Bom, essa deve ter sido a ação mais letal da história do Brasil, né? Nunca vi nada parecido. Estou há 62 anos ligado na polícia, nunca vi nada disso. Viajei por vários países, vendo o trabalho de polícia para todo lugar. Nunca vi coisa que recebe todos os adjetivos de trágico, desastroso nessa operação. Uma quantidade tamanha de mortes mostra, evidentemente, descontrole sobre as ações policiais. Descontrole, o trabalho de perícia, de investigação, vai mostrar algumas barbaridades que devem ter acontecido na operação de hoje. E, claro, a pena de penalizar em relação aos policiais que morreram em serviço, coisa que pouca gente valoriza também. Mas essa ação da segurança do Rio mostra várias questões muito negativas. Uma, a insistência nessa estratégia, se é que isso é estratégia, de entrar nas comunidades com altíssima letalidade, sair e deixar o problema do mesmo tamanho. Um levantamento feito pela Universidade Federal Fluminense, só na favela do Jacarezinho, que tem apenas 40 mil habitantes, em 2007 e 2020, fizeram 289 operações, com 186 mortos e pouco mais de 500 prisões. Se funcionassem operações, Jacarezinho seria um paraíso pela 36ª operação, mas fizeram hoje ter superado as 300. E continuam insistindo. Essa operação consta que começou a ser planejada com o Ministério Público do Rio de Janeiro há 3 meses. Então, nesses 3 meses, não suscitaram a necessidade de suporte do governo federal para essa mesma operação. Só que, na medida que a operação desandou pela altíssima letalidade ocorrida, os impactos decorrentes em toda a cidade do Rio de Janeiro, afetando as grandes artérias de movimentação de trânsito, acabou criando uma situação política desfavorável e o governo começou a jogar a culpa para cima dos outros, né? O governo do Rio de Janeiro. Evidentemente que não se pode pedir emprestado blindados, não tem Uber blindado o governo federal fornecer. O blindado faz parte de uma estrutura militar própria, que apenas pessoas muito habilitadas para utilizar dentro de todo um contexto de operação, não é assim que se faz. É uma dessas tantas bobagens que acabaram aparecendo. Mas o fato é que o Rio de Janeiro, nesse momento, você mostra algumas das fragilidades, uma falta de controle sobre uma tropa letal como essa. Não existe, mesmo com toda a agressividade criminosa que aconteceu, mataram 4 policiais, afinal de contas, não existe essa condição de matar tanta gente assim. Uma outra questão que mostra, também não está tão visível, mas a gente que conhece a área sabe do tipo de problema, é que nós estávamos aí com 3 estruturas de comando da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. A Polícia Civil tem um secretário próprio. A PM também tem um secretário próprio. E tem um secretário da Segurança que não pode interferir nos outros secretários, que são policiais. Então, quem faz a coordenação da segurança do Rio de Janeiro? Aliás, como é que está o planejamento, de maneira geral, para a segurança do Rio de Janeiro, prevendo, inclusive, a coordenação de inteligência, coordenação de força, coordenação de planejamento, etc, etc. Então, a polícia está indo muito mal, e é um problema tipicamente estadual, e o governo federal deve estar quebrando a cabeça que não tem o que fazer, pelo menos no curto prazo, curto e médio prazo, a não ser ajudar num planejamento para melhorar a segurança pública para os próximos 5 a 10 anos. Pedro Venceslau, faz a sua pergunta agora. Secretário, o objetivo dessa operação era prejudicar a logística, impedir a expansão do Comando Vermelho, uma facção que opera em 25 estados. Eu queria saber, na sua avaliação, se essa operação ela é mais efetiva no objetivo de desarticular a facção do que a Carbono Oculto, que foi feita pela Polícia Federal contra outra facção,
o primeiro comando da capital. Operação essa que não disparou nenhum tiro e apenas atuou usando a inteligência para asfixiar a lavagem de dinheiro do crime organizado. Olha, Pedro, não foi só essa operação Carbono, não. Nos últimos 7 anos, o Ministério Público de São Paulo ele fez mais de 1.000 operações com apoio da PM. Naturalmente, usando dados de inteligência, buscando evidências para conseguir dos juízes mandado de prisão, mandado de apreensão. Conseguiu arrecadar mais de 1.000 imóveis que estavam em mãos criminosas, condenação de uns 700 membros do PCC, sem disparar um tiro. Claro, existe a ideia do siga o dinheiro, follow the money, que é uma outra parte da operação, mas isso mostra que a inteligência promovida pelo Ministério Público foi melhor do que a operação que fez pela própria PM aqui, na operação da Baixada Santista, que tem uma quantidade grande de mortes em várias operações, não apenas numa, como foi o caso agora do Rio de Janeiro. Mas é um contraste interessante que mostra que existe potencial de afetar o crime organizado, não prendendo simplesmente esses chefes. Isso faz parte do cardápio de reação do Estado, sim, mas mexer onde é mais sensível. E é mais sensível na logística, principalmente na logística financeira. Por onde chega a droga? Por onde chega o fuzil? Quem vende o quê? Para onde esse dinheiro vai? Como é movimentada esse dinheiro todo? Essa parte inteligente da polícia, que usa mais o cérebro do que os músculos, é que está faltando também no Rio de Janeiro. Mas quem que cuida da inteligência do Rio de Janeiro? Nós temos o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, mas qual é a coordenação disso? Nós não temos. Até porque a inteligência, quando começa a funcionar muito, ela vai descobrir umas coisas desagradáveis a respeito do relacionamento de policiais com o próprio crime organizado. Secretário, qual que é o tamanho da atuação do Comando Vermelho no Rio de Janeiro? E assim como o senhor falou que essa operação teve problemas, qual seria a melhor maneira de combater o crime organizado com mais eficiência? Olha, o relatório da própria Polícia Civil do Rio de Janeiro dá conta que existem cerca de 700 comunidades sob domínio do Comando Vermelho na região metropolitana do Rio de Janeiro. São centenas de comunidades, não são 2, 3, não é só o complexo da Penha e do Alemão. Isso é um pequeno detalhe do conjunto. O fato é que a ineficiência das polícias do Rio de Janeiro, ao longo dos anos, chegou a essa calamidade da segurança do Rio de Janeiro, de você ter centenas de territórios onde a população está submetida aos tiranos locais. E a polícia pouco faz para resolver esse tipo de problema. O problema, naturalmente, na medida que ele cresce, ele se torna uma crise monumental. As condições de resolver antes, elas agora não são capazes de resolver com a mesma facilidade, com esse instrumental que se torne suficiente. A necessidade que nós temos hoje é de uma articulação muito mais poderosa para fazer frente a essa demanda do Rio de Janeiro do que simplesmente colocar essas polícias para fazer essas operações letais. Já que o governo cutucou o governo federal, não é o governo Castro que cutucou o governo federal, porque não está ajudando, acho que é a hora do governo federal apresentar uma cabeça importante, uma capacidade de liderança, chegar ao Rio de Janeiro, escuta, vamos passar 2 meses replanejando a segurança do Rio de Janeiro, identificando quais são os pontos críticos dessas 700 comunidades do Comando Vermelho. Ainda tem a facção do ADA, Amigo dos Amigos, tem o 3º Comando Puro e outros menores, tem tudo isso para cuidar. Mas quais são as prioridades? Quais são os instrumentos? Que tal recuperar cerca de 3.000 PMs que estão na administração e outros 3.000, 2.700 que estão trabalhando fora da segurança pública? Que tal retreinar a Polícia Civil, que tem o segundo pior indicador de investigação do Brasil, levantamento feito pela ONG de São Paulo? A recuperação desses recursos é fundamental para dar capacidade de força para resolver um problema. Qual é o problema? Essas cabeças todas vão ter que definir, inclusive a reconquistar os territórios perdidos. Não dá para fazer com todos, mas progressivamente pode ir emparedando os criminosos em alguns locais. Afinal de contas, você tem um Jacarezinho com 40 mil habitantes, a Rocinha com 80 mil habitantes, e depois ir para Maré com 140 mil, que é outro mais complicado. Mas isso tem que ser feito. O pessoal do Rio sabe as soluções. Existem bons estudos da academia lá, da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade Federal Fluminense, Cândido Mendes, Universidade Estadual do Rio. Eles têm capacidade de, em conjunto, buscar uma solução. Só que a solução não pode ser mais
improvisada através dessas ações letais. Tem que se reconstruir a segurança do Rio de Janeiro, o que também significa reconstruir as instituições policiais. Mas no ano que nós temos pela frente, um ano eleitoral, qualquer movimento gera perda de votos. Vai ser um ano difícil para tentar fazer isso. Conversamos ao vivo com o ex-secretário nacional de Justiça Pública, José Vicente da Silva. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo resto de noite para o senhor, aqui que esteve com a gente no Arena CNN. Obrigado. Boa noite a todos.